Ellen Garrett, muitas vozes, autobiografia de uma médium. Um dia essa existência relativamente tranquila no sul terminou abruptamente. Surgiram rumores, ninguém sabe de onde, de que os alemães estavam em duro combate e poderiam invadir o sul. As pontes tinham que ser destruídas em todos os rios, inclusive o Rodamo e o Saône. Eu escutei, agi, falei a Lambert, meu chofer inglês, casado com um esposo francês que vivia em Nancy, que me levasse para um hospital, Gaston Doumergue, em Nimes, caso o combate se espalhasse. Eu temia que os soldados não pudessem arranjar sozinhos no hospital. O rumor já atingiram todos os lugares, ninguém estava bem certo quanto ao próximo passo. Enquanto nos dirigimos para Nimes de automóvel, encontramos parte da Força Aérea Francesa escapando para Marseille, para Sète ou para qualquer outro porto por onde aqueles homens pudessem ter acesso à África do Norte, para onde eles esperavam, como muitos outros, que o governo se transferisse. O hospital, como todos os outros lugares, encontrava-se em estado de choque. Muitos homens cujo estado permitia que se levantassem fugirem. Eu creio que vários entre eles puseram-se a caminhar em direção à estação ferroviária, na esperança de alcançar seus lares. Na manhã seguinte, um amigo de Jean Robert Trautewin decidiu que tínhamos que pegar meu carro e sair dali. Embrulhou o Jean num cobertor, colocou-o dentro do carro e ordenou a Lambert que nos levasse a todos até Rindaye, na fronteira espanhola, para dali embarcarmos para a África do Norte, a fim de prosseguirmos na luta. Enquanto isso, não tive nada a objetar. Juntamos a um vasto cortejo de carros, muito movendo-se em direção a Pau, onde alguns tentariam vender seus veículos e pertences e cruzar os Pirineus a pé. Creio que centenas de pessoas fizeram essa viagem perigosa, com muitos bascos, com guias bascos, que exigiam somas exorbitantes em troca de seus serviços, às vezes para proteger suas próprias peles. Os guias abandonavam no caminho aqueles que lhe haviam dado sua confiança, mas mesmo assim muitos chegaram ao outro lado, atravessando os Pirineus. É impossível transmitir a sensação de ser apanhada na armadilha do ímpeto primitivo que impele os refugiados. Caminhando para a frente num passo lento, todos se movem num vagalhão esperançoso rumo à salvação. De vez em quando, carros alemães e veículos da divisão Panzer interrompiam o cortejo para ver se ali havia tropas francesas ou inglesas sendo retiradas subreceptivemente, Antecipando isso, um amigo de Jean havia tirado seu boné e sua túnica de coronel e escrevera para si próprio ordens para levar o Malade a um hospital perto de Rindaye. Também escrevera para si mesmo um passo para retornar ao seu hospital. Fomos detidos várias vezes pela polícia francesa, mas ninguém duvidou. Lambert e eu não nos traíamos. Sendo ingleses, se falássemos, teríamos sido detidos para interrogatório. Em Rindaye, o cenário era incrivelmente penoso. A divisão Panzer de motocicleta já havia chegado para ocupar e hospedar-se nos aquartelamentos espanhóis na fronteira entre a França e a Espanha, para deter os soldados que fugiam para a Espanha. Milhares de pessoas esperavam para receber a informação de que poderiam conseguir vistos americanos. Sem estes, eles não teriam esperança de atravessar para a Espanha ou de alcançar Lisboa e os navios e aviões. Era quase impossível arranjar comida e mesmo se conseguíssemos encontrá-la, pagávamos preços fenomenais e o dinheiro era escasso. Depois de andar 2 dias em círculo, Jean resolveu o meu problema e o de Lambert, retornando subitamente para Nimes. No momento ele estava conosco, e no momento seguinte havia desaparecido. No mesmo instante fiquei aliviado, pois andara à espera de uma intervenção do destino. Não tinha intenção de deixar meus filhos para trás em Antibes, mas Robert mostrou-se inflexível. Ele queria alcançar a África do Norte para lutar na guerra. Por sorte minha, navios e papéis para viajar eram quase impossíveis de obter.
Por fim, retornamos pelo caminho de Sete, onde o exército tcheco-eslovaco estava embarcando com destino à Inglaterra. Ficamos ali alguns par de dias para oferecer ajuda, todo o auxílio necessário, porque os soldados, partindo novamente para o desconhecido, estavam em desespero. Eles haviam estado aquartelados na França para treinamento. Sua perplexidade por ter de partir para outro clima, às pressas de súbito, era realmente de cortar o coração. Durante nossa permanência em Rindaia, testemunhamos uma missão similar, conduzida pelo general Sikorski, que teve que remover o exército polonês, neste caso para a Escócia. A história humana estava sendo vivida diante dos nossos olhos. Os homens deixaram de ser eles mesmos e passaram a ser peões num jogo, escrevendo uma história de sofrimento humano que seguiu um curso quase matemático. Pelo caminho de Marselha, retornei dos Pirineus da manhã em que os ingleses foram acusados de ter afundado a armada francesa em Merkeby. Numa época como esta, tornou-se mais do que perigoso aparecer na França com um sotaque britânico. Apressamos nossa volta, atravessando muitas armadilhas policiais, a fim de não criarmos para nós mesmos uma dificuldade temporária. Cheguei em casa em Rouen-les-Pins, onde fui recebido com alívio e censurado pela minha negligência como se for uma criança errante. Nesse meu tempo eu tinha entrado em contato com Jean Andori, que fora obrigado por sua consciência a voltar para o hospital. Ele gostava do comandante de seu regimento, não queria causar-lhe mágoa, parecia que desertara. Foi enviado à prisão por 10 dias, por haver de ausentado sem licença. Então, foi libertado e enviado para casa até o momento em que seu serviço pudesse ser usado por seu país. Enquanto isso, voltei a trabalhar onde a vida se mostrava difícil em virtude da carência de alimentos e de roupas. Fiquei contente por ter Jean em casa para ajudar, pois com uma motocicleta, enquanto podíamos obter gasolina, nós esquadrinhamos os povoados da ilha em busca de comida, e quando o precioso combustível já não podia ser adquirido, gastamos o dinheiro numa carrete e numa mula para ainda podermos vasculhar as áreas próximas. Trabalhei enquanto havia meios financeiros, mas por fim os dinheiros ingleses e americanos foram bloqueados e já não podiam ser obtidos através do correio dos consulados americanos. Meus próprios recursos estavam ficando baixos e uma informação cautelosa vinda da polícia francesa preveniu-me de que eu estaria envolvida num grande problema com a comissão de armistício se permanecesse ali. Em novembro de 1940, meu pedido de um visto para alcançar Lisboa e a América foi atendido. Eu deixei o trabalho que já não tinha condições de aguentar. Foi um tempo difícil da minha vida, mas também creio que ele abriu as portas da minha mente, permitindo-me observar os olhos e as violentas agitações contra as disciplinas mesquinhas, arremetida e furiosa e diabólica que foi realizada durante a resistência e o esplêndido heroísmo do povo simples em face do perigo. Não posso terminar esse relato do meu trabalho na França sem fazer uma referência à minha particular afinidade com Provence. Seria difícil responder porque eu olhei para a Provence com tal favor, especialmente os Alpes marítimos. Não é porque a região é uma das mais belas da França, mas porque a terra em si tem uma qualidade mágica exclusivamente sua. Como em todos os terrenos mediterrâneos, seu povo era uma mistura de sangue que data de antes da história ter sido registrada. Les Baux, a capital dos tempos antigos, é uma cidade pré-histórica, mas todas as cidades e povoados da Provence também o são. Desconfio que esta velha região, saturada de mistério, distraiu-me do ameaçador ou da guerra. A festa de Natal, quando um cordeiro é sacrificado na antiga igreja de Saint Vincent, com os serviços religiosos ainda rezados de acordo com a liturgia primitiva e uma longa procissão de pastores assistindo, apelou para o meu sentido místico de teatro. Todas essas cidades e povoados foram lugares onde habitaram monges e grandes senhores da Renascença, e para mim sua atmosfera dentro da terra está mais preservada do que em qualquer outra parte da França. Minha devoção por Santo Antônio, vinda dos meus tempos de criança, pode ter me conduzido para Le Piau, uma colina de Saint-Paul de Vence, sobre o qual certa vez sua igreja existiu, e antes dela um santuário pagão. Quando vi o lugar pela primeira vez, fui tocado pela sua beleza, triste por sua solidão. Uma velha casa da fazenda que já vira melhores dias erguia-se no topo da colina. Vi uma tabuleta, ainda em pior estado por causa do desgaste, que prometia chás, e com Jean Andori visitei o estabelecimento em ruins
dilapidado desde que o exército alemão estabelecera ali o seu quartel-general. A vista era magnífica e dominava os vales e fazendas em ambos os lados. O lugar foi propriedade de um escritor inglês, Robert Nichols, mas ele partira há muito tempo, deixando a propriedade durante a ocupação nas mãos de um caseiro que forcejava para arranjar alguns centavos oferecendo refrescos. Então secretamente decidi que aquela propriedade precisava de mim. Certamente eu estava possuído pelo lugar. E em tom de brincadeira falei para Jean Andori, que naquela ocasião era o meu gerente comercial, que um dia teria recursos para adquirir. Preciso usar alguma mágica para agarrá-la, disse-lhe eu. Em 1947 eu estava em Londres para tratar de negócio. Agora eu tornava-me uma cidadã americana. Então fiquei sabendo que a colina que cobiçava estava à venda. Acabei arranjando um jeito de comprá-la. 15 anos produziram grandes mudanças no terreno. Em vez de pequena casa da fazenda, ali existe um pequeno, porém confortável hotel campestre, num lugar venerável e um cômodo salão para conferência, com bangalôs, onde eu organizo reuniões anuais no interesse da parapsicologia. A propriedade agora é mantida em perpetuidade, destinando-se à realização de reuniões de pesquisa onde ideias são trocadas entre cientistas de muitos países. Em um nicho na parede há uma estátua de Santo Antônio, em outra parede uma cerâmica de São Francisco, que amou os pássaros e os animais. Assim, meu caso amoroso com a Provence produziu algo que poderá ser usado muito tempo depois de eu já ter abandonado o palco. Não falei muita coisa sobre o nascimento da minha aventura editorial. Todavia, isso não é exatamente verdade, porque Aventuras no Supernormal escrevi sobre as investigações emocionais, que certa vez em Nova York impeliram-me a pensar em termos de possuir uma revista, minha propriedade. Por fim, tive que abandonar o sul da França, onde estivera trabalhando secretamente para a resistência. Como já disse, a hora chegou quando a polícia francesa avisou-me, num cochicho, que minha utilidade terminara, uma vez que qualquer um que simpatizasse com os ingleses seria considerado suspeito. Isso aconteceu depois que a comissão de armistício, composta por italianos e alemães, patrulhou a área. Eu sabia sem qualquer dúvida que a França seria totalmente invadida, era apenas uma questão de tempo. Quando deixei Rouen-les-Pins, viajei de trem para Perpignan, acompanhado por Jean Andori, por um amigo que me desejou boa sorte, expressou a esperança de que eu pudesse prosseguir meu caminho sem muita dificuldade através da Espanha. Aqueles que fizeram esta horrível jornada dificilmente conseguirão esquecê-lo para sempre. Como outros que estavam deixando a França, sofriam inconvenientes e indignidades. Nenhuma parte do meu corpo ficou livre da inspeção, que teve lugar às 7 horas da manhã. Num quarto frio e pavorosamente depressivo, ainda posso ver a face gélida da mulher impessoal que realizou este exame. Eu havia dado a maior parte dos meus pertences pessoais para uma moça sueca que tinha sido minha secretária durante algum tempo. Fiz isso de propósito, porque os itens valiosos eram retirados das nossas bagagens, e eu achei que seria melhor deixar que uma pessoa jovem e encantadora os usasse. Mesmo assim, tinha comigo um par de casacos de pele, pois não sabia o que a jornada me reservara. Todavia, com desespero em Madrid, entreguei a chave da minha mala maior, que continha minhas roupas quentes, para um oficial que se fizera absolutamente odioso. Aqui está a mala, disse eu. Fique com tudo. Imagine minha surpresa quando 6 meses mais tarde minha mala chegou em Nova York com os casacos de pele em perfeita ordem. Quando deixei Rouen-les-Pins, minha intenção era ir para a Inglaterra, onde eu poderia ser de alguma utilidade durante o conflito. Em Lisboa fui procurar o cônsul inglês. Ele examinou meu passaporte e me disse secamente: vejo que a senhora já esteve na América muitas vezes, porque não vai para lá fazer suas conferências para alívio da Inglaterra e também da França? Perguntou. Uma vez que navios com destino à Inglaterra eram praticamente inexistentes, agarrei a sugestão do cônsul. Alguém me falou que o Siboney, um velho barco que marquedejava entre Cuba e os países da América do Sul, havia atracado para ajudar a levar embora alguns dos refugiados. Fui até as docas dar uma olhada no barco, e com espírito de aventura e com desejo ainda maior de abandonar aquele cenário devastado, dei um jeito de subir a bordo. Por sorte, eu levava cheques de viagem. Fui conduzido para baixo, a fim de partilhar um aposento com outras 200 mulheres que choravam e soluçavam. Elas estavam piores do que eu. Resolvi que saíra dali à procura e procuraria o camareiro de bordo. Fizemos um trato. Em troca dos meus cheques de viagem, ele cuidara para que eu tivesse alguma acomodação para passar noites e me arranjaria um cobertor. Ele também disse que achava que podia guardar a minha bagagem
aqui me foram deixados na sala do hospital do navio. Eu confiei nele, fiquei sentado durante os 13 dias de viagem. De tempos em tempos éramos interceptados por submarinos. Alcancei Nova York num alto grau de excitação, embora deva dizer que a violência do drama que deixaram atrás de mim perseguira-me como um fantasma. Chegando de uma Europa dilacerada pela guerra, não foi difícil encontrar audiências ansiosas para se distraírem com histórias daquilo que estava acontecendo na França. Recontei para elas alguns dos horrores que me haviam sido relatados por aqueles que tinham escapado de Dunkerque e que eu escondera da minha própria vila até poder fazer chegar a Monte Carlo, enviá-lo de barco para Marselha, onde, assim esperávamos, eventualmente poderia encontrar o meu para seguir para a África do Norte. Muitos deles conseguiram me escrever e mais tarde minha volta foi acolhida com alegria por meus amigos. Dentro de uma semana eu estava fazendo conferência em troca de uma considerável soma de dinheiro. Invariavelmente pedi que me pagassem antes de começar a falar, pois o que tinha a dizer talvez não fosse muito agradável para o povo que acreditava que suas praias nunca seriam tocadas pela destruição da guerra. Continuei fazendo conferências até o dia de Pierre Rabon. Os honorários haviam descrito e meus serviços não eram solicitados com a mesma frequência de antes. Talvez a dramática interpretação daquilo que eu vira e soubera não fosse muito agradável, até mesmo para aqueles que gostavam de ouvir falar sobre horrores. Eu posso ter apresentado a história de forma acurada demais para ser confortável. No dia 8 de março de 1941, ao redor das 11h30 da manhã, eu estava descendo a rua 44 Este, em Nova York. Quando cheguei junto ao edifício Life Expansion, não sei porquê, olhei para esse nome, mas de algum modo ele me cativou. Expansão da vida causava um impacto no momento em que todos estavam transtornados e falando somente em termos de guerra. Lembro de que o número do edifício era 711. De qualquer modo, usando meu conhecimento de numerologia, são meios, e vi que o produto era o número 9, que considero um número revolucionário. Imediatamente o pensamento saltou de súbito em minha mente. Imagine se eles teriam um lugar aí onde eu pudesse iniciar um negócio editorial. Durante todo esse tempo eu não havia examinado meu depósito bancário, nem tinha a menor ideia de quanto custaria editar qualquer coisa. Sem me certificar de nenhum desses detalhes, na manhã seguinte voltei ao mesmo edifício. Entrei e perguntei se havia um pequeno escritório para alugar. Levaram-me ao 18º andar, onde havia 2 salas. Eu disse, sim, ficarei com essas 2. Então procurei a senhorita Florence Brobeck, que durante a minha ausência havia publicado na América o meu livro Minha Vida como uma busca pelo significado da mediunidade. Contei-lhe o que fizera e disse, vou ter uma revista e vou chamá-la Tomorrow, amanhã. Esse nome era minha dedicatória às crianças famintas da França. Falei isso e aduzi. Querido, você terá que me ajudar com os problemas de diagramação e terá que me ensinar alguma coisa sobre como se começa. Nessa ocasião eu creio que ela estava entre os 2 empregos e consentiu em ajudar-me. Depois de um dia ou 2 eu tinha mencionado esse plano para Harold Roussel, que era meu conhecido há vários anos e me visitaram algumas vezes no sul da França. Ele ocupava um lugar de professor em Colômbia e não estava com disposição para pensar em termos daquilo que chamou de minhas ideias editorial fortuitas. Não bastante, nas noites disponíveis ele me acompanharia à casa de Florence, onde eu aprendi rapidamente a arte da diagramação. Uma coisa vem de maneira natural. Ou você passa longas horas pensando, que idiota eu sou, o que é que eu sei sobre isso? Perguntava. Todavia, uma vez que cada posição que eu ocupei sempre foi atingida exatamente da mesma maneira, e como eu tinha sido minha própria empregadora, exceto por aqueles anos do colégio, aquelas dúvidas que existiam na mente de Harold Roussel não me causaram angústia. Na manhã seguinte descobri que tinha $25 mil no banco. Isso soava com uma verdadeira riqueza, considerando que estivera varrendo folhas de verdura no mercado para colorir a água quente com que se fazia sopa para as crianças apenas um ano atrás. Segui em frente um dia pensando em tudo isso e refleti. Não será maravilhoso se eu tiver uma casa editora? Perguntava. Aí então posso ganhar dinheiro para iniciar uma revista. Guardei a ideia apenas para mim. Fui para a Flórida em férias no calor do verão. Ali o Sr. Russell me visitou e raciocinei um pouquinho mais com ele.
Talvez ele tenha escutado, na verdade, não sei. Eu estava por demais cativado pela ideia de que em breve não só estaria lendo os manuscritos que me seriam enviados, mas que eles se transformariam em livros e eu estaria editando. Telefonei para Florence Brobeck. Como é que a gente faz para conhecer as pessoas ligadas à publicação de livros? Perguntei. Ela replicou: bem, creio que a melhor coisa a fazer, se você é esperto, é voltar para Nova York e oferecer um coquetel. Agora é verão, mas um grande número de pessoas relacionadas com promoção de vendas, impressão e encarnação está na cidade. Você conhece todas elas? Perguntei. Aparentemente ela conhecia. Pois, depois de alguns dias chegou uma lista. Essa lista nada significava para mim, mas tornei a telefonar para Florence e falei: vá em frente, arranje-me uma linda sala no hotel mais elegante, com vista para o Central Park. Não é bom demais para preparar um começo? Florence seguiu as instruções, e conseguiu um apartamento suntuoso, lindamente decorado. De fato, um apartamento de cobertura armada, um pouco mais além de um adorável bronzeado, um vestido branco e uma vasta quantidade de otimismo. Persuadi o Sr. Russell a acompanhar-me a Nova York para um encontro com aquilo que é conhecido como negócio. A despeito do calor, um grande número de convidados compareceu. Escritores, revisores, editores, impressores, diagramadores, toda a turma. Recordo um cavalheiro muito conhecido no negócio de livro, que se aproximou de mim com suavidade lá pelas 9 horas da noite. A festa começou às 4 da tarde e me disse: então a senhora é Ellen Garrett, já editou alguma coisa? Perguntou. Não. Trabalhou com qualquer um dos editores da cidade? Perguntou. Oh céus, não. Talvez já tenha trabalhado como agente para editores? Perguntou. De novo tive que responder com um relutante: não. Então, madame, disse ele, olhando-me com tristeza, gosto da senhora, mas acho que a senhora é maluca. Dei à minha casa editor o nome de Creative Press. Não é difícil dizer por quê. Todo mundo andava mergulhado na melancolia e o país estava de luto, por assim dizer. Depois da sua própria entrada na guerra europeia, finalmente. Era um momento para concentração profunda, pois agora a América estava realmente envolvida, talvez muito mais do que o seu povo percebeu. Quando perguntei a Florence Brobeck quantos livros deveria ter para meu catálogo, ela me disse, com absoluta razão, que primeiro eu precisava descobrir quanto dinheiro tinha, quantos livros desejava editar e qual seria o seu conteúdo. Decidi pela ficção como categoria principal, mas também livros sérios que poderia tratar de arte, literatura, ensaios e música. Florence me perguntou se eu tinha uma lista de amigos em Londres para me ajudar, em Londres que me pudesse ajudar. Disse a ela que tinha muitos amigos, mas nenhum deles no ramo de livros. Quase todos estavam nas artes, na decoração, na dança, no teatro e nos mais que você queira. Ela me olhou com uma espécie de piedade que naquela época não surtiu efeito sobre mim. Eu estava consumido por meu sonho. Mas, ou mesmo nessa ocasião, um dia, uma figura vaga entrou no escritório. Ela falou haver conversado com Janet Flanner, a Janet do New Yorker, que lhe falara o nome da senhorita Brubeck, acrescentando que havia uma mulher inglesa interessada que pretendia publicar livros. Minha visitante era uma escritora chamada Lee McCann. Antes de perguntar-lhe sobre o que versava o seu manuscrito, olhei para ela, achando graça. Ela usava um traje cinza, longo e envolvente, dentro do qual ela dava a impressão de desaparecer, além de um chapéu estranho, conforme igual ao de um prato, colocado por sobre um cabelo indefinível, mas tinha olhos luminosos e profundos e dava nova impressão de solidez espiritual. Ela respondeu: a vida de Nostradamus. Isto foi doce música para meus ouvidos. Quando eu estava em Juan Lepins, costumava visitar Jean Andori e em quase todos os fins de semana viajava com ele através da região de Camargue e ia para a igreja erguida em memória de Marta e Maria, que foram missionárias nesse país. Sob esta igreja havia uma cripta pagã onde em todos os meses de maio os ciganos iam prestar sua homenagem à sua patronese Santa Sara. Não era na igreja que eles ofereciam seus respeitos, mas sim na cripta. Jules Boy escreveu sobre isso, eu sabia de fato, mas agora estava para entrar em contato com isso em pessoa. Em várias ocasiões
Visitei a antiga capital da Provence, Las Bacs, que estava mergulhada em superstição e mistério, da mesma forma que as planícies de Salon e de Saint-Barthélemy. Em tempos que já foram, passei muitas noites nas campinas, onde Nostradamus guardava suas ovelhas. Quando era pastor, ele também teve visões enquanto olhava as estrelas. A chegada do manuscrito dedicado à sua vida parecia um presságio de boa sorte, pois dissera a mim mesmo mais de uma vez: um dia voltarei a essas planícies e visualizarei Nostradamus, o profeta e visionário. 2 dias mais tarde, cheguei à conclusão de que não me seria possível começar uma casa editora com apenas um livro. Talvez fosse melhor ter um segundo. Por conseguinte, sentei-me em 5 semanas e escrevi Telepatia. Esse livro ainda vende do mesmo modo que Nostradamus. Mais ou menos a esta altura, o Sr. Russo me disse: já que a senhora insiste nesta loucura, bem que seria melhor ter um preparador de originais que seja competente. Meu amigo Charles Shadsey, no momento, não está trabalhando, embora tenha operado no ramo de publicações. Ele poderia ser uma verdadeira ajuda para a senhora. O Sr. Shadsey, um letrado de Rhodes, ou certo que foi, ele me fez perguntas sobre telepatia que eu, na pressa de escrever um livro, nem sequer havia postado. De qualquer modo, a obra ficou pronta. Hoje eu poderia ter escrito um livro infinitamente melhor, mas hoje não há pressa. Eu gostava de conhecer todas as pessoas que lidavam com publicações, armando-me de uma gota de orvalho na montanha, ou seu equivalente americano. Senti que isso abriria muitas portas e podia despertar a simpatia desses duros cavaleiros de negócio. Deve ser dito que todos eles, e principalmente o falecido Sidney Sandstein, diretor da American Book Stratford Press, e seu hábil assistente George Rithouse, permitiram-me sempre que desejei visitar e observar o processo de produção de livros, desde o momento da escolha do papel até da composição tipográfica, até a hora em que o manuscrito finalmente emerge entre capas rígidas com um nome e uma personalidade própria. Esta foi uma rara e bela experiência. Eu tinha um novo caso de amor. A mesma coisa aconteceu quando comecei a publicar Tomorrow, cuja primeira tiragem apareceu no primeiro dia de setembro de 1941. Foi Henry Jimmy Cruisman e sua organização impressora quem primeiro imprimiu a revista Tomorrow. Descreveu o Sr. Cruisman. Neste ponto é um pouco difícil. Eu ainda não havia encontrado esse tipo de homem. Ele era áspero e duro, fulminante nos seus comentários, mas arranjou para que eu entrasse em contato com os executivos que me mostraram como é que funciona todo o processo de produção de revistas. Deu-me livros sobre tipos para que eu os estudasse, dizendo: se a senhora tem um olho artístico, encontrará o que deseja. Aqueles que se recordam dos primeiros números da Tomorrow perceberam a excitação com que prossegui. Eu queria toda a espécie de tipos e creio que fiz uma mudança em cada mês, se não no formato, certamente que no tipo. Numa escola dura, tornei-me quase perito e dominei essa arte na minha própria mente. De qualquer modo, produzi uma revista, da mesma maneira produzi livros. Aqui meus instintos psíquicos não me enganaram. Eu não tinha nome, portanto não podia esperar que os agentes literários me fornecessem manuscritos. Todavia, nem a inércia nem a negação estão no meu caráter. Qualquer um que olhe o meu antigo catálogo verá que produzi uma variedade de livros tratando de aspectos de pessoas que eram originais, às vezes divertidos e muito concretos. Quando penso que tive a temeridade de abordar Salvador de Madariaga, Robert Graves, Peter de Pouna, Harold Clurman, que escreveu para Tomorrow durante muitos anos, Tom Sugre e toda uma corte de outros escritores muito conhecidos pelo público de hoje, olho para trás e pergunto como foi que consegui. Meus colaboradores e meus auxiliares foram escolhidos por sua visão, sua aparência e sua vitalidade. Preferi que começassem como eu, sem muita experiência. Insisti que todas as minhas secretárias e diretores associados não somente escrevessem e lessem corretamente, mas que fossem muito atraentes. Por fim, vendedores e amigos. No negócio de publicações chamado a Casa de Estimulação Criativa, eu sempre tive certeza de que eles me visitariam porque minha organização secretarial era cheia de beleza e também muito divertida. Por fim, os agentes me aceitaram com uma certa dose de reserva. O mesmo aconteceu com os agentes de publicidade. Eu estava progredindo
Meus revisores eram peculiares, às vezes difíceis. Lembre-me, não sem achar graça, de um que procurou os editores da Time e queixou-se de que eu dirigia uma revista tola com uma mola de estrado de cama na capa. Obviamente ele confundira uma das minhas imagens clarividentes, o caracol ou o espiral, que ainda hoje é usado. Meus livros e minha revista não oferecem nada tão abstrato assim, mas continuam a usar o símbolo. Fui visitada por alguns membros do quadro da Time que escreveram a meu respeito. O artigo deles não pretendia ser gentil, mas teve um efeito espantoso. Anunciantes me telefonaram e disseram: a senhora conseguiu. Eu não podia ter muita certeza do que conseguiram, mas nessa época o negócio de livros começaram a me aceitar, embora alguns tipos conservadores não estivessem convencidos de que lidar com uma médium era como infalte. A despeito disso, li livros psíquicos para outros editores. Senti que, se pudesse fazer com que essa literatura fosse colocada dentro do domínio público, esta seria a proposição mais sutil que se poderia alcançar, mais útil que se poderia alcançar. Li para editores em Boston, assim como para alguns muitos respeitados em Nova York, dando-lhe meus comentários e dizendo-lhes francamente que, em virtude da minha reputação como médium, eu antes preferia que eles publicassem o material, a fim de que este tivesse uma recepção melhor. Hoje, olhando para trás e analisando o que a maioria dos meus amigos no mundo editorial tem feito com a literatura psíquica, não posso me arrepender. Qualquer coisa que tenha sabor dramático atrai atenção. O trabalho mais concreto, às vezes, passa despercebido. Todavia, isso não é de toda verdade. Praticamente em toda a lista de edições que eu vejo hoje, noto que estão sendo impressos livros dentro do campo da parapsicologia. Assim, minha precognição me foi útil em benefício da parapsicologia e dos assuntos a ela ligados. Quanto à revista Tomorrow, sempre me senti confiante. Meu propósito ao publicar a ficção na minha editora e na antiga Tomorrow foi ajudar os jovens que retornavam da guerra, melancólicos, cínicos e insociáveis, dar-lhes um livro para revisar era suficiente para levantar-lhes o ânimo. Quando publiquei Thomas Mann, Erich Mann e Klaus Mann com sua história de guide, fui olhada com um pouco mais de respeito. Pessoas me procuraram e perguntaram: como é que conseguiu que esses homens escrevessem para a senhora? Perguntavam. Respondi: com paciência, acompanhada por um bom almoço e uma excelente remuneração. Isto, creio eu, acaba sempre dando resultado. Estava atarefado, entusiasmado e feliz. Por fim, a doença me venceu e defrontei-me com a perspectiva de ter de sofrer 3 operações. Uma vez que estava no escritório, desde cedo até tarde, lia vorazmente a noite inteira. Não foi de admirar que ficasse esgotado. Entrei no hospital dizendo jovialmente à minha secretária, quando chegamos à porta, que viera apenas fazer um exame. Durante algum tempo, alimentei a ilusão de retornar ao trabalho. Finalmente, porém, minha ausência no cenário associado com a minha necessidade de arranjar mais dinheiro, eu já havia emprestado uma soma considerável a um bom amigo em Washington. Forçou a decisão de deixar que os meus excelentes colaboradores se fossem. Foi muito fácil conseguir que minhas meninas casassem e posso acrescentar, entre parênteses, que todos o fizeram com muita felicidade. O mesmo aconteceu com a maioria dos meus editores. No final, o Sr. Russell também acabou por me deixar para juntar-se à firma de Farrar Straus, onde ocupa uma posição de confiança e competência. 1 ou 2 foram para o New York. E não faz muito tempo encontrei em Londres Robert Quintel, que me deixou para ir trabalhar com Jonathan Cape de Londres e que agora está encarregado da companhia editorial Collins. Ele casou com Louise Heimer e fiquei feliz ao ver os dois recentemente, ambos com uma aparência jovem e encantadora. Alan Angolf, que veio juntar-se ao quadro de auxiliares da Creative Age Press quando deixou o exército, acabou sendo contratado como editor-chefe da Tomorrow. Por algum tempo, minha filha fez parte do nosso grupo de funcionários, mas o nascimento eminente do seu primeiro filho removeu-a do cenário editorial. Jack O'Brien, que parecia uma criança vinda do centro-oeste em busca de aventuras, também se tornou um editor por seus próprios méritos. Até mesmo um homem que no princípio não me apreciara e falara da minha mola de estrado de cama, agora está, creio eu,
ocupando uma posição de responsabilidade no Departamento de Estado, e por certo o senhor Shadsey tem sido um revisor valioso, trabalhando nos níveis intelectuais do governo. Não mencionei Patrick Tanner, Patrick Dennis, então agente de publicidade que veio a se transformar num escritor de muito sucesso, assim como outros que agora têm empregos substanciais no mundo editorial. Quero poder acrescentar que editar não foi realmente um trabalho duro, foi muito divertido, foi excitação, incredulidade, festas alegres, visitas por toda a América, até que por fim fiquei conhecendo todo mundo que vendia livros dentro do vasto continente. Isto pode ser chamado de trabalho, entre aspas, porém encontrei alegria nele, e em cada ponto de parada tinha que haver um coquetel. Ou devemos chamar isso de recepção? Pergunta. Meu maior desapontamento veio com a descoberta de que o comércio não anunciaria na revista Tomorrow. Foi-me dito casuisticamente: a senhora tem uma revista intelectual, as pessoas para que vendemos são débeis mentais e não costumam ler o seu tipo de revista. Não bastante, minhas vendas nas bancas de jornais aumentaram, ainda mais porque eu saí e investiguei onde a revista podia ser vendida, e variavelmente encontrei pilhas dela com meses de idade, muitas vezes sem embrulhar, jazendo nas mesas dos depósitos. Essa foi uma maravilhosa lição sobre a produção em massa. Os vendedores foram bondosos o bastante para mostrar-me como as diferentes revistas com as quais estamos familiarizados, Saturday Evening Post, Lifetime e todas as outras, mantinham posição de comando em seus mostruários. Aprendi minha lição. Nunca me despedi. Nunca me despedi sem me mostrar muito encantadora, sem oferecer um drink, talvez alguma outra forma de suborno. Eu não estou acima dessas coisas. Então, por meios como esse, não somente aprendi histórias americanas através das minhas visitas a todos os estados da União, mas aprendi algo mais. Aprendi que atrás do exterior tenso e ríspido que elas usavam quando me censuravam, havia pessoas que tinham um pequeno sentimento de boa vontade para comigo. Talvez eu as fizesse lembrar dos tempos em que tinham estrelas em seus olhos e partiram para encontrar pastagens nas quais também elas trabalhariam e não ficariam vegetando. Sinto um profundo respeito pelo livreiro americano. Mais do que isso, devo muito a ele. Foi um momento triste quando finalmente decidi fechar as portas na rua 44 Este, número 11. Entre aqueles com quem tivesse interessantes experiências com pés, percepção extrasensorial, estava a família Mann, Heinrich e Thomas, ambos os quais visitei na Califórnia. Devo confessar que tive alguma preferência por Heinrich Mann. Ele parecia ter mais maturidade, se podemos usar tal palavra, em conexão com uma família tão ilustre. Heinrich parecia mais razoável, de muitas maneiras livre das dificuldades emocionais do seu irmão. No sentido dele, era mais maduramente dedicado à fantasia e à liberdade política. Logo, de imediato, reagi às qualidades humanas de Heinrich. Durante os meus dias de atividade editorial, publiquei o livro Super-Homem e Tirano da cidadezinha de Heinrich. A velha revista Tomorrow, de setembro de 1943, publicou Dois Cavalheiros Admiráveis, extraídos de José, o Provedor, de Thomas Mann. Parte da sua tetralogia bíblica. Todavia, meu interesse inicial por Thomas nasceu do fato de que ele havia trabalhado com o Dr. von Notzing, quando este último estava examinando as alegações de William Schneider e do seu irmão mais novo, Rudy, com quem eu havia trabalhado durante 2 anos em Londres, sob os auspícios do falecido Henry Prince, durante experimentos sobre fenômenos psíquicos. Por intermédio dos filhos de Mann, pude depreender que todos eles aceitavam a validade dos fenômenos psíquicos, sabiam do interesse do seu pai acerca desse assunto e haviam se dedicado a ele quando mais jovens, embora não creia que tenham continuado a estudá-lo depois que deixaram a Alemanha. Como muitos outros grandes escritores, Thomas Mann tinha sido fortemente impressionado pela literatura e pelo trabalho psíquico, embora se conheça
relativamente pouco sobre o seu intenso interesse nesse campo. Isso pode ter acontecido porque ele tinha inimigos amargos em número suficiente para enfrentar sem ter que tornar público o seu profundo interesse pelos fenômenos psíquicos. Em virtude de sua grande curiosidade a respeito do trabalho dos grupos místicos existentes na Alemanha, todos seus conhecidos, seria difícil que ele não deixasse impressionar pela psique. Nosso interesse comum abriu para mim um aspecto do seu caráter que eu acho cálido e agradável. Talvez esse aspecto tenha afastado das expressões políticas da vida que ainda hoje, na Califórnia, magoaram intensamente e foram, num certo sentido, responsáveis pela retenção de uma autobiografia que planejaram, e tenho certeza de que, sob circunstâncias mais felizes, ele a teria terminado. Conheci muito bem o seu filho Klaus. Durante a guerra eu o via ocasionalmente e ouvi falar muito a seu respeito, pois nessa ocasião ele estava em treinamento no campo Rich, na mesma turma que Jean Andal, diretor comercial da minha editora. Não é necessário dizer que esses jovens tchecos, alemães, dinamarqueses, austríacos e de outras nacionalidades que haviam escapado dos seus vários países, de certo modo estavam atormentados por um complexo de culpa. Eu sabia pessoalmente que Klaus era um rapaz muito infeliz por haver ele conhecido Guide. Fiz com que se interessasse em escrever sobre ele, e a Creative Express publicou seu livro, André Guide. Por mais que eu tenha lamentado sua morte, de certo modo, não me entristeci quando ouvi falar do seu passamento aos 42 anos de idade em Cannes. Ainda posso ouvir sua voz soando nos corredores, enquanto ele tentava criar um mundo onde pudesse viver com seus jovens amigos com inteira liberdade política. Ele desejava mudança, desejava-as com demasiada intensidade e depressa demais. O esforço que despendia para chegar a decisões associado, por um lado, com seu próprio entusiasmo ardente pela liberdade e com seu pessimismo. Por outro lado, queimou esse homem que nunca pareceria estar particularmente capacitado para nadar contra a maré dos acontecimentos e que se desenrolaram em sua terra natal. Meus vínculos com Lord Dunsany foram talvez mais fortes do que com a maioria dos meus escritores irlandeses, mas a época ele era considerado por seus arrendatários e por seus amigos irlandeses mais como um inglês do que como um irlandês. Ele havia passado grande parte da sua vida na Inglaterra, onde foi educado, e na Primeira Guerra Mundial combateu com os Royal Fusiliers, sobre cujo regimento ele me contou numerosas histórias de arrepiar o cabelo. Não podemos mencionar o teatro Abbey em Dublin e excluir Dunsany ou esquecer suas peças, algumas das quais foram ensinadas ali. Passei noites longas e interessantes em companhia de Ernest Boyd e de Dunsany. O próprio Boyd não era um homem de talento literário menos significativo. Ele também era conhecido de um outro amigo, Algernon Blackwood, que me alertou acerca das extraordinárias habilidades esportivas de Dunsany, assim como do seu interesse a respeito dos fenômenos psíquicos. Eu já sabia disso porque Dunsany se expressou com franqueza sobre o assunto quando o visitei, tanto em sua casa na Irlanda como mais tarde em Kent, na Inglaterra. Ele estava mergulhado na mitologia e tinha um jeito de fazer sua figura alta destacar numa postura militar e ereta e alerta, assegurando a você, antes de recomeçar a caminhar, que acreditava absolutamente no assunto. Ele acreditou em fadas? Pergunta. Acreditou até mesmo quando eu ainda era cética. Ele não somente era um mestre da língua inglesa, mas com frequência seu conhecimento de mitologia se intrometia furtivamente para dar-nos a certeza de que não eram apenas os irlandeses que haviam sido amalucados, mas os gregos também. Ele falava amargamente dos alemães, com quem tivera alguns encontros bastante ásperos quando faziam uma visita a Atenas. Na qualidade de professor, durante a ocupação nazista, eu escutava com admiração e respeito quando ele discorria sobre suas crenças, e com o tempo partilhei com ele algumas das minhas próprias dúvidas quanto ao curso que eu estava seguindo na pesquisa psíquica.
Você não vai se beneficiar, disse ele. Se você aceitar meu conselho, vai parar de pensar a respeito disso, vai parar de perturbar a sua imaginação, que você tenha uma carruagem em cima da qual a gente deve se manter com nobreza. Havia uma riqueza de coisas sérias em suas palavras. Era tanto um conversador como um escritor prolífico. Como já assinalei anteriormente, ele se sentia mais à vontade nas lendas da terra que possuía e que considerou como reinos misteriosos, cujas fronteiras eram aquelas dos país das fadas, do país das fadas. Admirei sua poesia e publiquei seus versos e suas histórias. As horas que passei em sua companhia falando sobre os reinos dos mortos, dos doentes, foram de grande e permanente fascinação. Era um bom amigo do Dr. Bogart, com quem sempre conversava sobre os acontecimentos eminentes, que um dia se abateria sobre a Inglaterra. Sua clarividente percepção das nódoas morais diplomáticas, que exatamente naquela época começava a revelar-se em certos círculos, trouxe mágoa para ele que, na sua maneira sossegada, tanto havia feito pelo país onde nascera e pela terra que adotara para servir. Uma figura mais contemporânea com quem tive negócio no campo das publicações é a de Robert Graves. Tive sorte bastante para publicar vários dos seus livros e de conseguir fazer com que ele me contasse sobre o seu método de penetrar profundamente no inconsciente coletivo, onde colheu grandes conhecimentos em termos abstratos. Ele me disse que tinha o cuidado de examinar com estudiosos eminentes tudo que aprendia por meio do inconsciente profundo. Descobri que seus trabalhos me estimulavam, especialmente meu companheiro de bordo do livro Uma Esposa para Sr. Milton, A Deusa Branca, o Rei Jesus. Graves era cândido e inconvencional, mas apesar disso, enfaticamente sério. Sua poesia é o de que mais gosto. Durante os anos da nossa colaboração, verifiquei que ele era jovial, divertido e espiritualmente satisfatório. Admirei a parte translocada do seu caráter, assim como a ordem e a disciplina germânicas de sua estrutura, que tornaram seus dias de trabalho estimulantes, agradáveis e frutíferos. Um dos amigos que adotou nos meus tempos de menina, dos meus tempos de menina foi Oliver St. John Bogart, cirurgião, poeta, um dos maiores atletas da Irlanda. Ele viveu a maior parte do tempo em Ponte Galway. Durante a minha infância em Met, quando se dedicava à caça e caçava a cavalo, acompanhando a matilha. Primeiro ele estudou medicina e depois se tornou um cirurgião, muito conhecido em toda a Europa. Hoje há muitas pessoas vivas que atestam que ele foi um gênio. Numa época distante da minha vida, ouvi contar de sua grande maestria. Aqueles que comentavam seus conhecimentos sobre cirurgia afirmavam que ele tinha poderes de cura supranormais. Ele próprio nunca alegou nada disso, embora tivesse falado sobre muitas coisas, uma vez que se sentia à vontade, como rencontre, tanto na sala de estar da Europa como da América. Durante a época em que fui dona da Creative Express, 1941-1951, ele foi um amigo e um escritor com quem a gente sentia prazer em lidar, espirituoso e divertido, uma pessoa com quem se poderia certamente passar uma noite agradável. Com nostalgia, relembro noites com ele e com James Reynolds, um pintor irlandês pertencente à profissão que escreveu muitos livros, entre os quais eu publiquei Mundo de Cavalos, Fantasmas em Casas Irlandesas, Esplendor Barroco, O Grande e Amplo Caminho. Na companhia do falecido John Lawsh, um jovem poeta e teatrólogo, mas Reynolds e Bogart, o passado irlandês tornava-se vivo de novo. Embora Latoche não tivesse visitado a Irlanda, a terra dos tragos e das fadas fazia parte de sua herança. O próprio Reynolds era uma pequena figura buliçosa que podia ser visto com frequência no seu escritório, contando histórias para todos os que quisessem ouvir, sobre a aristocracia irlandesa, sobre os castelos que visitaram, sobre os fantasmas que havia libertado pessoalmente da miséria de estar preso à terra. A fim de acalmá-lo, acabei prometendo que, quando tivesse bastante dinheiro, publicaria suas histórias. Por fim, publiquei-as. Realmente iniciei James na sua carreira literária. Ele era divertido, exclusivo e imaginativo. Seu trabalho tinha um grande atrativo e snob. Por essa razão, colocamos preços altos em seus livros e o enviamos para uma seleta lista comercial.
acompanhados por um cartão que anunciava aos livreiros que o Sr. Reynolds seguramente os visitaria em pessoa. Não havia nenhuma timidez nele, ele era franco com as suas palavras, e o mais paciente dos editores atestará que Jimmy colocou mais vocábulos em suas narrativas do que talvez jamais foram encontrados no dicionário de Webster. Neste período, James se transformou num espinho cravado na carne de Lord Dunsany e do Dr. Bogart. Os dois, nascidos do chão relvoso, não podiam aturar James a nenhum custo, e eram tão francos a respeito dele quanto ele o era a respeito da linhagem de ambos. Simples malícia me faria convidar Bogart para jantar e encontrar Latouche, com quem ele gostava de trocar uma boa prosa. Depois, pensando melhor, a fim de não perturbar a digestão dos dois cavaleiros, eu cuidava que Jimmy geralmente chegasse depois que os aperitivos já tinham sido servidos. Então, logo se encontravam, começavam os fogos de artifício. Nessa época, Jimmy tinha adquirido para si mesmo vários parentes que o espírito vivo e engenhoso de Bogart imediatamente procurava divorciar da alegada árvore genealógica de Jimmy. Ele afirmava que era pessoalmente aparentado com Joshua Reynolds e a miúde trazia fotografias dos bons dias do passado, quando esses ancestrais estavam vivendo a vida. O jovem e ardente John Latouche e o irritável Bogart se juntariam para reduzir a cinzas as pretensões de Jimmy quanto à sua grande e nobre origem. Mas com todo respeito pela maestria do jovem Johnny e Santo Johnny mais velho, Jim não era homem para ser silenciado. Derrubando sua cerveja sobre os retratos, Bogart se levantaria insistindo na cara de Jim que ele era uma fraude. Não bastante, a persistência de Jimmy sempre acabava fazendo com que os dois calassem. Havia muitas tardes em que Bogart chamava e perguntava ao telefone: "Ele está?" Perguntava. Eu gostaria que ele viesse para jantar, sem aquela detestável amolação. Reynolds. Existiriam pessoas que pensaram que Bogart podia ser um homem impiedoso, com o objetivo de começar uma boa discussão. Ele podia ser volúvel e absolutamente rude, mas eu, pessoalmente, gostava dele e senti que o mundo iria ser um lugar cinzento e apagado quando ele, por fim, deixasse o cenário. Penso nele com frequência, lamento que não haja ninguém igual, para alegrar os dias com um soneto espontâneo que ele era capaz de compor em tempo recorde, ou com um poema humorístico improvisado e risqué. Entre seus livros, alguns dos quais eu publiquei, o que mais gostei foi o de sua poesia durante a última parte da sua vida na Segunda Guerra Mundial. Ele fez várias viagens em navios que conduziam tropas para a Europa e também para o Alasca, onde tenho certeza de que a sua presença não foi apenas uma bênção curativa, mas também uma bênção purificante, enquanto suas histórias devem ter levantado um ânimo de mais de um soldado jovem e tímido. Deus dê paz à sua alma, ele foi um grande homem. Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium.